Vou conversar um pouquinho agora com vocês sobre um conceito chamado potência elétrica. É um conceito extremamente importante, vai ser muito útil, a gente vai trabalhar bastante com esse conceito. Só que o conceito de potência elétrica é um conceito que você já traz já há um bom tempo, desde o primeiro ano, quando vocês aprenderam um pouco de energia. E um detalhe aqui, potência tem acento. Desde quando vocês trabalharam com energia. A ideia de potência elétrica é a energia dividida pelo tempo. Então, que energia que é essa? A gente está falando de energia, a gente vai falar de energia elétrica. E na energia elétrica, a gente aprendeu um conceito de trabalho, lá na aula 4, que a gente viu que trabalho é um tipo de energia necessário para aplicar uma força e causar um deslocamento. Deslocamento de quem nesse caso? Deslocamento da carga elétrica. E que força? Força elétrica. Então, a energia que a gente vai falar daqui é a energia que é necessária para aplicar uma força e causar o deslocamento da carga elétrica. É isso que interessa num circuito elétrico. Então, é sobre carga que se movimenta. E lá a gente tinha visto VA menos VB. E aqui, essa definição de trabalho, VA menos VB, a gente acabou trocando esse símbolo por U. Ia ficar um pouco mais fácil. Então, jogando aqui nessa equação, fazendo as devidas substituições, a gente vai ter, então, que potência elétrica, na verdade, depende da carga que se movimenta pela diferença de DDP por um certo intervalo de tempo. Só que olha que legal. Aqui a gente também aprendeu essa definição, carga que se movimenta no intervalo de tempo. Isso a gente chamou de corrente elétrica, da onde vai vir a famosa expressão que potência, vou puxar um pouco mais para cá, que é a parte de potência, então, de um circuito elétrico, depende da corrente que passa nesse circuito vezes a tensão. É a história do pio. Essa então vai ser a nossa definição de potência elétrica. Essa fórmula aqui é bem importante, a gente vai usar ela bastante, vale até um cubinho aqui nela, de tão importante que ela é. A gente usa ela muito. Então, a potência do meu circuito depende da corrente do circuito e a DDP dele. Vou mostrar em um esqueminha para vocês, em um desenho de um circuito. Então, olhando para um circuito elétrico, então olhando para esse circuito daqui, a gente vai ter a seguinte situação. Então, um circuito aqui primeiramente simples, com uma fonte de tensão, um resistor, e a gente sabe que vai passar uma corrente elétrica nesse circuito. Então, a gente tinha visto a primeira equação do Uri. Agora eu posso ter um pio também aqui, aplicar potência. Que potência que seria essa? A potência dissipada nesse resistor daqui. Então, para calcular a potência nesse resistor, é só aplicar o pio, já que a corrente ela vai ser constante, é um circuito em série. E o U, dessa queda de resistor aqui, o U da queda de tensão nesse resistor, é o mesmo U da fonte. Então, essa seria a potência do meu circuito quando eu falo de um circuito simples. Mas o circuito ele poderia ser um pouco mais complexo, ele poderia ser um pouco mais elaborado. Se ele fosse um circuito um pouco mais elaborado, como esse que eu vou desenhar agora, onde eu vou ter mais de uma resistência, o que a gente vai fazer nessa situação então daqui, tendo mais de uma resistência? Aqui, a potência do meu circuito, ela vai ser dada se eu voltar para esse circuito. Lembra, eu vou ter que fazer resistência equivalente desses dois caras, do R1 com R2, transformar nessa resistência, que seria a resistência equivalente, e calcular o pio. Aí eu teria a potência do meu circuito. Vocês podem perguntar, Léo, é um circuito em série, se você não fizesse isso? E se você, nesse circuito daqui, quisesse saber apenas a potência dissipada, seria isso, a energia que vai perder, né,
nesse resistor aqui para atravessar. Se eu quiser saber só a potência dissipada nesse resistor aqui. Bom, se eu quisesse saber a potência dissipada só nesse resistor, eu ia aplicar π só para esse resistor. Quem que seria o π? A corrente do circuito, a corrente vai ser constante, é um circuito em série, e a DDP e a queda de tensão só desse resistor, porque isso aqui é o truquezinho que a gente aprendeu na aula passada. Então aí a gente vai usar a queda de tensão só desse resistor. Então aqui, para essa situação que eu propus, então a potência dissipada ali no resistor 1 seria igual à corrente do circuito vezes a queda de tensão só no resistor 1. E se você depois fizesse por 2, chamar esse daqui de 1, e se você fizesse depois o mesmo procedimento para o segundo resistor, calculasse, subir um pouco mais aqui, calculasse para o 2, corrente vezes U do 2, já que a corrente aqui no caso seria a mesma. Então, se você fizesse daqui isso para o U do 2, você ter a potência dissipada só no resistor 2. Se você somasse as duas potências, você tem a potência total do circuito. Então, a potência total do seu circuito, né, aqui no caso que a gente está analisando, a potência total pode ser dada pelo P1 mais P2, sem problema nenhum. É lógico que o circuito ele pode começar a ganhar um certo grau de complexidade. Eu poderia ter um circuito misto, então eu pegaria esse circuito que eu já tenho e vou colocar mais um resistor. Então a gente tem que usar a propriedade de circuitos em paralelo. Só que aqui, a queda de tensão que tem no resistor 2 é a mesma queda de tensão que tem no resistor 3, porque eles estão em paralelo. Então, essa potência 3 aqui tem, essas DDPs são iguais. Então, aí para calcular a potência total do circuito, você tem que tomar um pouco mais de cuidado agora nesse exercício proposto, né? Então tome um pouco mais de cuidado, porque agora é um circuito em série, vai depender das informações que ele está dando. Aqui nesse circuito tem separação de corrente, aqui a gente vai aplicar a lei dos nós, seria a corrente que passa no resistor 3, aqui eu teria a corrente passando no resistor 2, ia sair a corrente, a mesma corrente que passou no 1, ou a corrente total do circuito, voltaria todas as leis do nós. Na verdade, a ideia de potência é voltar na análise de circuito. A gente só tem uma característica a mais agora, uma grandeza a mais para a gente poder avaliar, que é aplicar o π. Tem muitos livros que vai trazer como se tivesse fórmulas novas, mas na verdade não tem fórmula nova nenhuma além do π. Se você lembrar da primeira lei de Ohm, que é Uri, olha que ele está falando. Toda vez que aparecer o U, eu posso substituir por R vezes I. Se eu substituir R vezes I nessa expressão, vai aparecer como se fosse uma fórmula nova, mas na verdade não é. Ficaria potência é igual a I que multiplica R vezes I. Só que então vai ficar I ao quadrado vezes R. É a famosa fórmula do pintinho caipira, do PIR. Muitos livros trazem isso daqui como se fosse uma potência dissipada, mas potência dissipada a gente viu que pode calcular de outros meios, a gente já sabe a teoria do circuito. Outra fórmula bem importante, bem relevante aí para a gente, está relacionada com por, que é a mesma ideia. Essa daqui vai ser um pouco mais importante, eu já comento por quê. Da onde que surgiu essa equação nova? Também, eu só estou misturando o π com o Uri. Só que aqui, em vez de eu substituir o U, né, no π, eu substituí o I. Então, eu isolei o I na primeira lei de Ohm, vai ficar U dividido por R. E aonde aparece I, eu coloco U dividido por R. Então, vai ficar U vezes U, U ao quadrado, dividido por R. Por que que essa daqui tem uma relevância um pouco maior?
Naqueles exercícios que envolvem chuveiro, eles aparecem com maior frequência. Em exercício que contém chuveiro, a gente acaba usando isso daqui, que ele vai viajar de uma cidade onde tem 220 e vai para uma cidade onde tem 110. E ele vai querer saber aí qual vai ter que ser o valor da nova resistência para o chuveiro manter a mesma potência. Então a gente acaba aplicando essa equação um pouquinho mais. Mas a lógica por detrás é apenas essa do pio.